é a última terça de março. Dia quanto? Dia 30 de março. E nós estamos na campanha dos 12 sextos, desde a primeira ou segunda terça-feira de janeiro. Estamos falando sobre suplantando as crises da vida. A partir da próxima terça-feira, se Jesus não tiver voltado ainda, a gente vai retomar Atos 2:42 para a gente fechar o ciclo. Não posso crer numa igreja verdadeiramente avivada se ela não estiver construída sobre os 5 pilares de Atos 2:42 e 43. Mas hoje eu quero falar ainda dentro da temática que a gente está desenvolvendo e raciocinando, suplantando as crises da vida, e para isso eu quero que o irmão abra a sua Bíblia comigo, na segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios. Eu vou ler desde o versículo 21 até o versículo 30, para o irmão compreender o contexto, mas o meu foco estará no versículo 27. Segunda aos Coríntios, capítulo 11, versículo 27 ao versículo 30. Eu vou falar sobre Paulo, uma mente brilhante sob pressão. Uma mente brilhante sob pressão. Segundo aos Coríntios, capítulo de número 11, versículo de número 21, diz assim: falo com vergonha, como se nós fôssemos fracos, mas naquilo em que alguém se faz ousado, com insensatez falo, também eu sou ousado. Aqui Paulo está dando um flash de insensatez. Ele resolveu quebrar o seu próprio protocolo, suas próprias regras, e dizer: também estou sendo ousado. São hebreus? Também eu. São israelitas? Também eu. São descendência de Abraão? Também eu. São ministros de Cristo? Falo como fora de mim, eu ainda mais. Em trabalhos, muito mais. Em prisões, muito mais. Em açoites, sem medida. Em perigo de morte, muitas vezes. Dos judeus, 5 vezes recebi 40 açoites menos 1. 3 vezes fui açoitado com varas. 1 vez fui apedrejado. 3 vezes sofri naufrágio. 1 noite e 1 dia passei no abismo. Em viagens, muito mais. Em perigos de rios. Em perigos de salteadores. Em perigos dos da minha raça, em perigos dos gentios, em perigos na cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigos entre falsos irmãos, em trabalhos e fadiga, em vigílias muitas vezes, em fome e sede, em jejuns muitas vezes, em frio e nudez. Além dessas coisas exteriores, há o que diariamente pesa sobre mim, e o cuidado das igrejas. Quem enfraquece que eu também não enfraqueça? Quem se escandaliza que eu também não me abrase? Se é preciso gloriar-me,
gloriar-me-ei no que diz respeito à minha fraqueza. Diga amém. Olha o versículo 28 que vai ser o nosso foco. Além das coisas exteriores, há o que diariamente pesa sobre mim. É interessante que a palavra pesa aqui é pressão. Há diariamente uma pressão sobre mim. Em algum texto se lê Paulo falando, além das coisas exteriores, há sobre mim uma pressão interior. Além das coisas exteriores, há sobre mim uma pressão interior. Você pode dizer amém? Agora diga assim: Deus me ajude. Fala comigo assim: Senhor, me ajuda por tua bondade. Amém. Irmãos, o apóstolo Paulo surge no cenário sagrado como um dos principais inimigos do cristianismo no primeiro período da igreja. Se o irmão ler o relato dele mesmo em Atos 26, diante do rei Agripa, Paulo descreve como funcionava a sua fúria contra os cristãos. Ele revela que tinha a autoridade, ele tinha carta dos principais membros do Sinédrio, os principais membros da Suprema Corte, para perseguir, para prender e até para matar cristãos. Paulo tinha autoridade para confiscar bens e propriedades dos cristãos. Tanto o relato de Atos, capítulo de número 7, da morte de Estevão, quanto o relato do próprio Paulo depondo diante do rei Agripa, revelam que a comitiva que executou Estevão a pedradas estava sob comando do antigo Saulo, que veio a ser Paulo, o apóstolo dos gentios. Ele era tão temido enquanto inimigo da fé cristã, que quando Saulo tem um encontro com Jesus no caminho de Damasco, capital da Síria, e ele é levado para Damasco sem a sua visão, e o Senhor aparece a um profeta, a um discípulo desconhecido chamado Ananias, em Atos 9. E o Senhor diz a Ananias: vai à rua direita, onde está um varão chamado Saulo, e ele te aguarda para que você lhe ensine sobre o caminho. Ananias diz assim: Senhor, o Senhor tem certeza? Há muito nós ouvimos falar de como este homem é perseguidor daqueles que seguem a ti, e de como ele tem cartas dos principais magistrados para perseguir, prender e matar aqueles que são teus. Atos 9. O velho Saulo é muito temido, ele é um executor da Suprema Corte naqueles dias, e o detalhe, ele tem uma vantagem incrível: ele é judeu e portanto pode servir ao Supremo Sinédrio, mas também é romano, então pode estar também a serviço do império. Paulo tinha duas nacionalidades e podia servir aos interesses de ambos os lados.
O principal inimigo da fé cristã encontra-se com Jesus em Atos 9 e agora ele é escolhido a dedo por Jesus para se tornar o maior propagador da fé cristã. Dos 27 livros do Novo Testamento, 4 são os evangelhos que relatam a vida e o ministério de Jesus. 1 é o livro histórico, Atos dos Apóstolos. Restam 22, destes 13 são escritos por Paulo. E vale lembrar que desde o capítulo 10 de Atos, ele se torna uma figura quase que central do relato apostólico. O velho perseguidor tornou-se o maior instrumento de difusão da fé cristã. Atos 9, o Senhor Jesus diz a Ananias: ele é para mim vaso escolhido. Não há como negar que Paulo tem uma mente extraordinária. Ele é o maior evangelista da história da igreja. Ele também é o maior teólogo da história da igreja. Paulo também é o maior implantador de igrejas da história eclesiástica. É ele quem leva o evangelho e a fé da Judéia para a Europa, para a Ásia, para o continente africano. Sem sombra de dúvida, Paulo é o maior escritor de todos os tempos. Ninguém é tão lido, tão comentado e tão discutido como Paulo e o seu pensamento cristão, teológico, e a capacidade que ele tinha de discutir e debater no campo da filosofia com os sábios de Corinto, de Éfeso e de Antioquia. Quando Paulo precisa comparecer diante do rei Agripa, diante do procônsul Festo, diante do imperador César, ele tem uma capacidade de pensamento tão lúcida que Paulo não precisa de paracletos, advocatos ou um advogado para defendê-lo. Ele mesmo reivindica diante do imperador o direito e a condição de elaborar a sua própria defesa. Nós estamos falando de um homem de uma mente esplêndida e considerado pelos estudiosos uma das 100 mentes mais brilhantes de todos os tempos. Na infância ele é formado, instruído aos pés do maior mestre da região da Galileia, doutor Gamaliel, jurista, teólogo, que era um conselheiro, uma referência em Israel. Tanto é uma referência que em Atos capítulo 5, quando os magistrados de Israel querem saber sobre os do caminho, sobre os novos judeus, sobre os cristãos, a Suprema Corte vai consultar Gamaliel. E Gamaliel é o professor particular do jovem Saulo. Estou te dizendo isso para te falar quem é ele, porque a gente fala assim, o apóstolo Paulo, e a gente pensa num camarada que não pensa, meio lerdão, fanático. Não, ele é um homem extremamente lúcido, culto, sábio, inteligente. Quando se converte, ele é discipulado na fé por um discípulo chamado Ananias.
Depois, Paulo é discipulado para o ministério por um homem que era doutor, mestre, profeta e apóstolo, chamado Barnabé. Note que toda a preparação e formação de Paulo, seja no mundo acadêmico, seja na vida cristã, seja para o ministério, é aos pés de homens esplendidamente preparados para torná-lo quem ele veio a ser. Paulo, o apóstolo aos gentios. Por que eu estou dizendo isso? Porque eu vou falar de crises na mente brilhante de um homem extraordinário. Tecnicamente, esse camarada não deveria ter crise quaisquer. Além de toda esta preparação acadêmica, Paulo recebeu uma preparação rara, exclusiva e especial. Ele diz aos Gálatas do capítulo 1, versículo de número 11, 12, que quando ele se converte, ele vai para a Arábia, permanece na Arábia por um período de tempo, e de repente nos versículos 11, 12, 13 e 14, Paulo diz que enquanto ele estava lá, durante 3 anos, ele viveu experiências incríveis, diretas com Jesus. Jesus está revelando a Paulo durante 3 anos o mistério da graça. É possível que tenha sido nesse período que ele tenha vivido a experiência que ele descreve aos Coríntios, na segunda carta, capítulo 12, quando ele diz: conheço um homem que foi levado ao terceiro céu, se no corpo não sei, se fora do corpo não sei, mas ele viu coisas inefáveis, as quais não é possível descrever. Note que a grandeza das revelações é tão extraordinária que Paulo não ousa falar delas na primeira pessoa da conjugação verbal. Ele fala na terceira: conheço um homem que foi levado ao céu, se no corpo não sei, se fora do corpo não sei, ao qual foram mostradas coisas inefáveis, das quais ele não pode falar, não é possível falar. Ele não diz fui eu. Ele coloca na terceira pessoa. É tão grandioso, é tão glorioso, é tão extraordinário, que ele não ousa se apresentar como o homem que viveu a experiência. Nesse período, Paulo recebe de Deus um esclarecimento pleno do mistério da graça, tão pleno que aos Efésios do capítulo 2, versículo 5, ele diz assim: aprove a Deus me revelar o mistério da graça que esteve oculto desde os tempos antigos, aquilo que não foi revelado aos patriarcas e aos profetas, aprove a Deus revelar-me a mim. Você está entendendo isso? Você está entendendo a grandeza do que Deus coloca na mão de Paulo? Seus escritos não são comuns. A maneira, a maestria com a qual Paulo descreve sobre a graça, ninguém conseguiu. Nem Pedro, que caminhou com Jesus 3 anos e meio, nem João, que deitou no peito do mestre, teve tanta maestria, leveza e destreza para falar do mistério da graça, como este judeu romano, perseguidor, transformado em vaso escolhido para fazer algo extraordinário para Deus. Dá-se a pensar que Paulo tinha uma vida leve, legal, andando nas nuvens da graça. Mas aos Filipenses, no capítulo 1, no versículo 12, ele dá uma pitadinha das suas aflições, quando ele diz assim: eu quero, irmãos, se saibais que as coisas que me aconteceram têm antes contribuído para o progresso do Evangelho.
quais coisas? A quais coisas ele se refere? E é interessante que em meio a todas as suas aflições, tem algumas cartas de Paulo que foram escritas na prisão. Depois que ele foi julgado, sentenciado e está em prisão, aguardando o dia da execução, ele não entra em depressão, ele escreve cartas. E uma delas é chamada de a Carta da Alegria, Carta aos Filipenses. Paulo já está condenado, ele sabe que vai ser executado, está esperando apenas o dia, mas ele está escrevendo assim: regozijai-vos no Senhor, outra vez digo-vos, regozijai-vos. Segunda aos Coríntios, capítulo 11, versículo 28, que nós lemos desde o 21. Paulo começa a descrever um problema que ele enfrenta em todo o seu ministério. Paulo enfrenta alguns ministros, olha para mim, por favor, deixa eu só falar isso. Ele enfrenta alguns ministros de Cristo, alguns apóstolos que não gostam dele por causa do seu passado. Esse texto é uma defesa. Ele diz assim: falo com vergonha. É uma forma de dizer: estou constrangido em ter que tratar disso depois do tanto que já produzi no reino de Deus. E só para vocês não esquecerem, eu vou relembrar algumas coisas. Vocês são hebreus, judeus, eu também. Vocês são israelitas? Eu também. Vocês são descendência de Abraão? Tá, eu também. Vocês são ministros de Cristo? Eu também. Porém agora, ele diz assim no versículo 22, eu vou sair um pouco de mim. É como se Paulo dissesse assim: me permitam jactanciar, me permitam um pouco de vanglória. Eu fiz muito mais do que vocês que me perseguem. É isso que ele está dizendo no versículo 23. Em trabalhos, muito mais. Ou seja, trabalhei mais do que vocês. Em prisões, muito mais. Fui preso mais vezes do que vocês pela fé. Em açoites, muito mais. Em perigo de morte, muitas vezes. Dos judeus recebi 5 vezes, quarentenas de açoite, menos um. Paulo está descrevendo o que ele fez no seu apostolado para mostrar àqueles que lhe perseguem que depois de tudo que ele fez pelo reino, ele ainda estava precisando provar alguma coisa e argumentar alguma coisa. Eram as aflições da sua jornada. De repente, no versículo 28, que é o meu foco, Paulo diz assim: além das coisas exteriores, além de tudo isso que eu já falei, dos açoites, das prisões, dos naufrágios, dos apedrejamentos, dos espancamentos, das traições, além dessas coisas exteriores, pesa sobre mim uma pressão interior. Aqui está o X. Porque está valendo. Alguns estudiosos dizem que esta é a expressão mais enfática de Paulo em todos os seus escritos. Além de tudo que eu passo, além de todos os meus desafios, eu tenho provações mentais, ansiedades resultantes do cuidado com as igrejas. Não é um homem sem peso, não é um homem sem aflições. A expressão grega que Paulo utiliza aqui indica aquilo que corre sobre mim. Ele está dizendo: diariamente eu sou atropelado.
passam por cima de mim. Pressões interiores. E a expressão que ele usa indica como se uma multidão, o barulho de uma multidão, lhe atropelasse todos os dias. É um homem que todo dia precisa lidar com a sua mente. Todos os dias precisa lidar com os seus conflitos. Todos os dias precisa lidar com a ansiedade da mente. Mas eu estou falando de um apóstolo de mente brilhante. Provavelmente o homem mais usado por Deus nas páginas do Novo Testamento. Então por que eu estou dizendo isso? Vou repetir o que eu disse todas as terças, para você entender que crises não são próprias dos mais fracos. Crises não são resumidas aos menos espirituais. Crises não são exclusivas dos menos fervorosos. Os mais poderosos homens e mulheres de Deus tiveram crises e venceram. Vou repetir, e venceram. Vou repetir, e venceram. E quero que você entenda, você também vai vencer. Você também vai vencer, em nome de Jesus. Nossa questão é que a gente pensa neles como se eles fossem angelicais e não tivessem problemas com os quais lidar. Adam Clarke, um reconhecido e renomado teólogo, diz que a tradução para esse versículo é: independente de todas as coisas externas, eu tenho inúmeros problemas e opressões mentais. É Paulo dizendo, além de todas as questões que eu enfrento do lado de fora, dentro de mim eu tenho inúmeros problemas e opressões da mente. Quem está enfrentando algum tipo de luta mental, espiritual, emocional, conflito, embate interior, levanta a mão bem discretamente assim. Você não é único. E não se sinta desviado por isso. Desculpe eu usar essa expressão quando o ambiente é reino, porque no reino de Deus não existem os melhores. Mas você vai me entender a expressão que eu vou usar. Não se sinta sozinho. Os melhores enfrentaram esses campos de batalha que você está enfrentando. E um detalhe. Já ouviu aquele provérbio que diz que quanto mais elevado, ou quanto mais alto estiver o homem, maior será a queda? Já ouviu aquele provérbio de sabedoria que diz que quanto mais alto você voa, mais fortes ventos você enfrenta? Pois, quanto mais brilhante é a sua mente, mais complicados são os seus conflitos. Porque tecnicamente, você tem resposta para tudo e não tem resposta para você. Você é advogado, senta com o teu cliente e você tem a resposta para o problema dele. Você é médico, senta com o teu paciente e diagnostica com precisão o problema e acerta no tratamento. Você é consultor, mentor, palestrante, conselheiro, senta com o teu cliente, mentoreado, tutoreado e orienta no seu problema. Você é pastor, ocupa o gabinete e incrivelmente você tem resposta para todos os problemáticos que vêm à tua sala. Mas quando você se depara com a tua própria mente, você não encontra as respostas para as perguntas que você mesmo está fazendo. Tudo bem? Alguém pode achar que eu estou variando. E não estou. Eu só estou te dizendo que o campo de batalha da mente
Todos precisam atravessar. É uma mente brilhante em conflito, e eu não posso me estender muito para falar mais acerca desses conflitos de Paulo. Mas é interessante que o teólogo Thomas Cole diz que quando Paulo expressa, além dessas coisas exteriores, há o que diariamente pesa sobre mim, que a tradução real disso seria aquilo que me assombra diariamente. É o gigante que eu tenho que enfrentar todo dia. Homens de Deus têm crises. Mulheres de Deus enfrentam conflitos. E eu poderia ficar um ano aqui todas as terças falando sobre homens de Deus e seus conflitos, e te mostrando que cada um deles superou, atravessou, venceu, chegou do outro lado. Por quê? Porque no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Deixa eu citar algumas das crises que Paulo sentiu, que Paulo sofreu. Eu fiz uma relação de pelo menos umas 25. Mas é claro que eu não vou citar 25, senão a gente não sai daqui hoje. Eu vou citar algumas que eu julguei, não diria mais importantes, mas mais impactantes. A primeira está em Atos capítulo 9, versículo 23 a 25. Saulo, recém-convertido, novo na fé. O que você imagina quando você é novo na fé? Principalmente quando você tem um histórico como o de Saulo, que quando as pessoas souberem que o velho Saulo se converteu, a multidão vai aplaudir a Deus e vai dizer: glória a Jesus, o perseguidor foi convertido. Negativo. Paulo foi rejeitado pela igreja. Vou repetir. Paulo foi rejeitado pela igreja. Atos capítulo 9, versículo 23 a 25, o texto diz assim: decorridos muitos dias, os judeus deliberaram entre si matá-lo. Mas as suas ciladas vieram ao conhecimento de Saulo, e como eles guardavam as portas de dia e de noite para tirar-lhe a vida, os discípulos, tomando-o de noite, desceram-no pelo muro dentro de um cesto. Ao converter-se a Cristo, lá na capital da Síria, Paulo pregou sobre Jesus em Damasco. Isso está nos versículos 20 e 21. De lá ele vai para a região da Arábia, onde ficou cerca de 3 anos. Gálatas capítulo 1, versículo 15. Mas nesse período, após esse período, Paulo volta para Jerusalém. Porque Jerusalém é a base da sua velha vida. É de Jerusalém que saíam cartas do Sinédrio lhe autorizando perseguir e matar. Agora ele volta para Jerusalém. E quando ele volta, a fim de pregar em Jerusalém, a Bíblia diz que ele é rejeitado. Ele é perseguido em Damasco, sai de Damasco pelo muro, precisa descer de madrugada pelo muro, alguém descendo com a corda, ele sentado num cesto, porque se ele passasse pela porta, ele seria morto. Você consegue imaginar esse sentimento? Você não pode sair pela porta da cidade para não ser morto. Então alguém de noite vai te colocar num cesto e vai escorregar pela corda, e você vai sair de noite, foragido para não ser morto. Espera aí, eu estou falando de Saulo, um magistrado, executor da Suprema Corte. Ele é rejeitado em Damasco. Depois, ele é rejeitado pela igreja de Jerusalém. Primeiro, ele tem que fugir de Damasco. Então, 9, 26 a 28. Atos 9, 26 a 28. Tendo Saulo chegado em Jerusalém,
tentava juntar-se aos discípulos, mas todos tinham medo dele e não criam que ele havia se convertido. Olha o texto: e não criam que ele fosse discípulo. Barnabé é que, tomando-o consigo, levou aos apóstolos e lhes contou como no caminho ele vira o Senhor, e como o Senhor lhe falara, e como em Damasco pregara ousadamente o nome de Jesus. Assim andava com eles em Jerusalém, entrando e saindo. É Barnabé que tem que assumir a paternidade de Paulo. Quem é Barnabé? Atos 13, apóstolo, profeta e doutor da igreja. Então Barnabé é uma autoridade. Barnabé coloca Saulo debaixo do seu braço, assume a paternidade, mas a igreja de Jerusalém não quer contato com Paulo. Agora imagina a humilhação disso. Um homem com o nível de inteligência de Paulo chega na igreja de Jerusalém, e a igreja poderia transformá-lo num grande pregador, num grande mentor, num grande formador de obreiros, e talvez essa fosse a expectativa de Paulo, que afinal de contas, se eu era o maior inimigo da igreja e agora eu estou convertido, no mínimo é para a igreja sentir alívio e celebrar. Mas não, a igreja não quer conta com ele. A igreja não permite ele se achegar. É preciso que alguém lhe dê um voto de confiança e lhe adote, e lhe assuma. Você já experimentou ser rejeitado onde você imaginou que mais seria acolhido? Já experimentou as portas fecharem exatamente onde você imaginou que elas estariam abertas? Então, ele é perseguido em Damasco, é rejeitado pela igreja em Jerusalém. Vai mais. E de repente, Paulo, que está na expectativa de ser tremendamente usado por Deus, porque em Damasco ele prega ousadamente, diz o texto que nós lemos. Em Jerusalém, ele quer entrar e sair, a igreja o rejeita. Mas agora, a Bíblia diz que o próprio Deus diz a Paulo: sai daqui, porque não é a hora de você começar. Ele é dispensado por Deus do campo missionário. Quando é o homem que te dispensa, você diz assim: é porque não tem visão de Deus, mas Deus que me chamou vai levantar alguém. E quando é Deus que chega para você e diz assim: sai, eu estou te dispensando, eu estou te liberando. Olha Atos capítulo 22, versículo 17 ao versículo 21. Atos 22, 17 a 21, no apogeu do seu entusiasmo, na maior empolgação da sua vida. Atos 22, 17, da sua vida cristã, a Bíblia diz assim: aconteceu que, tendo eu voltado para Jerusalém, enquanto eu orava no templo, achei-me em êxtase, e vi aquele que me dizia: apressa-te e sai logo de Jerusalém, porque não receberão o teu testemunho acerca de mim. Disse eu: Senhor, eles bem sabem que eu encarcerava e açoitava pelas sinagogas os que criam em ti, e que se derramava sangue. E quando se derramava o sangue de Estevão, tua testemunha, eu também estava presente, consentindo na sua morte, guardando as capas dos que o matavam. Disse-me ele: vai, porque eu te enviarei para longe, para os gentios. Presta atenção, o sonho de Paulo não era pregar para os gentios. O sonho de Paulo era pregar para os judeus. Tanto é que ele tem uma série de embates com os judeus, porque ele queria que os judeus lhe aceitassem. Ei, Paulo se converteu, viveu, evangelizou o mundo e morreu sem ser aceito pelo seu próprio povo. Os judeus não receberam a sua mensagem. Em Gálatas capítulo de número 1, ele diz que quando esteve em Jerusalém para conversar com os apóstolos, apenas Pedro o recebeu.
Tiago, que era o pastor da igreja de Jerusalém, não quis aliança com Paulo. Quando Paulo está pregando na Galácia, Tiago envia apóstolos de Jerusalém para ouvirem o que é que Paulo estava pregando. Há um clima de tensão. Agora ele quer porque quer pregar em Jerusalém, e o Senhor diz assim: Paulo, se toca. Os judeus não vão te receber. A igreja em Jerusalém não vai te ouvir. Presta atenção, irmãos, é a igreja. Mas a igreja sabia que Saulo tinha matado Estevão. Ele comandou a operação que resultou na morte de Estevão. A ferida fechou, mas a cicatriz ficou. E Paulo se converte e se torna um grande pregador, mas a igreja de Jerusalém não o suporta. Ela não tem como tolerá-lo no seu púlpito. De modo que o Senhor diz: Paulo, acorda para a vida, muda, vai embora, eu vou te levar para longe daqui. Você vai desenvolver o teu ministério entre os gentios, porque entre os judeus você não vai conseguir desenvolver o teu ministério. Aliás, vem uma lição aqui para nós, vamos aprendê-la? Se os judeus não te recebem, os gentios estão te esperando. Se aqueles para quem você quer pregar não te ouvem, existe alguém com fome de ouvir a palavra que Deus te entregou. Nós temos que aprender o princípio de não forçar a porta. Há portas que não se abrem, e incrível, tem portas que não se abrem e que Deus não vai abri-las. Porque Deus poderia ter feito os judeus aceitarem Paulo. Poderia ou não poderia? Sim ou não? Por que Deus não fez isso? Porque se Deus fizesse isso, Paulo teria ficado entre os judeus, como Pedro e como Tiago, e nós, os gentios, não teríamos sido alcançados. Então presta atenção, quando Deus te fecha uma porta aqui, é porque Ele está vendo a necessidade de você ali. Aprende. Mas é um homem de uma mente brilhante, perseguido em Damasco, rejeitado pela igreja que deveria abraçá-lo, e por conta dessa rejeição, o próprio Deus diz: aqui você não cresce, vai embora, porque enquanto os judeus não te ouvem, eu te levarei para os gentios. O problema é que a gente não entende o plano de Deus, e muitas vezes nós ficamos brigando pelo riacho, quando Deus está com o rio do outro lado da montanha. Nós ficamos brigando pelo lenço, quando Deus já estendeu um lençol. E agora eu vou falar bem sertanejo. Você está brigando pela rapadura, e Deus tem um engenho inteiro para te entregar, e você não enxerga. Aí você fica brigando pela rapadura. Mas é um homem extraordinário. Veja só, esse homem extraordinário, quem lembra do que eu já falei do currículo de Paulo? Quem lembra? O que eu falei agora do currículo, da capacidade intelectual dele. Com todo respeito a Pedro, Tiago e João, intelectualmente não há nenhum dos apóstolos no nível acadêmico, cultural de Paulo. Mas, olha o quarto desafio de Paulo. Apesar de ser esse homem extraordinário, ele é colocado como liderado e não como líder. Atos capítulo 13, versículo 2. Na igreja de Antioquia existem mestres e doutores.
E eles estão reunidos em jejum e oração. E de repente, diz a Bíblia, que o Espírito Santo fala assim: separai-me a Barnabé e a Saulo. A Bíblia não diz separai-me a Saulo e a Barnabé. Separai-me a Barnabé primeiro e a Saulo segundo, para a obra que eu os tenho chamado. E aí o texto diz que a igreja liberou Barnabé e Saulo. Saulo sai debaixo do comando de alguém, apesar da sua capacidade. Agora, olha a estratégia de Deus. Paulo é um cara brilhante, instruído quando criança e adolescente aos pés de doutor Gamaliel. Mas quando Paulo se converte, Deus não traz um doutor para discipular Paulo. Deus traz um Ananias. O que Deus está ensinando a Paulo ali? Ele está ensinando assim: ô Saulo, você está lá em cima, você tem contato com a Suprema Corte, mas no meu reino, você começa do primeiro degrau. Você conversava com os ministros do Sinédrio, mas agora você vai aprender com um Ananias. É aí onde muitos de nós apanham, porque a gente não quer descer para receber do zero. Eu vejo aqui, quando se fala de discipulado, mas eu já tenho 20 anos de igreja e eu preciso ser discipulado. Eu estava desviado, mas estou voltando agora para a igreja, mas eu fui crente 10 anos, eu preciso ser discipulado. Ô Saulo, aceita aprender com Ananias, para depois você poder sentar com Barnabé. Porque não importa a beleza das colunas e das tuas paredes, se não tiver alicerce, racha. Nós temos dificuldade de aprender isso. Agora eu vou para o ministério, Deus vai me usar, eu serei pastor, e ele é chamado de doutor e mestre em Atos 2. Então vai começar agora o meu ministério. Vai, mas você vai começar debaixo da autoridade de Barnabé. Algumas pessoas têm dificuldade de admitir o princípio de autoridade, andar debaixo de autoridade. Deus estava ensinando a Paulo os desafios da sua mente. Vamos lá, vou agilizar porque eu quero terminar rapidinho. Uma mente brilhante sob pressão. Tudo isso gera na cabeça de Paulo uma série de aprendizados, de vendavais. Mas em quinto lugar, Atos capítulo 14, versículo 19 e 20, Paulo é arrastado do templo. Arrastado, puxado pelas pernas, jogado lá fora. E quando o jogam, chutam nele. A Bíblia diz em Atos 14, versículo de número 19 e 20, que a multidão lhe chutava, lhe espancava, ao ponto de ele ter sido dado como morto. Ele foi arrastado de onde? Do templo. Ele estava fazendo a obra de Deus no templo. Ele estava dentro dos propósitos de Deus no templo. E mesmo assim foi arrastado e apedrejado. E só pararam de espancá-lo, a Bíblia diz, quando o comandante chegou com a tropa e interviu. Iriam matá-lo. Na porta de onde? Do templo. O que ele estava fazendo? A obra de Deus. Para agradar a quem? A Deus. Mas e aí, pastor? Deus permitiu. Paulo poderia ter se frustrado com o ministério de tal modo que ele diria: não quero conta mais com esse povo.
Mas não, ele prossegue, ele segue, porque ele tinha um alvo. Ele diz aos Filipenses no capítulo 3, versículo 12 assim: não sou perfeito, nem alcancei ainda o propósito da perfeição, mas prossigo para alcançar aquilo para o que também fui alcançado. Então Paulo sabe, eu fui alcançado com um propósito. Enquanto eu não alcançar esse propósito, nada vai me parar. Você tem crises? Quem tem crises? Levanta assim a mão. Tá, legal. Mas você tem propósitos? Então não deixe a crise lhe tirar do propósito. Não deixe a crise lhe tirar do alvo. Não deixe a crise lhe tirar da meta que foi estabelecida. Prossiga. Ele diz: prosseguindo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus. Aleluia. Não se sinta só na bancada da crise. Abraão esteve lá, Moisés esteve lá, Davi esteve lá, Paulo esteve lá. Você não está sentado sozinho. Na verdade, você está sentado com os melhores. Levante-se do desafio, levante-se da queda, levante-se da crise, saia do marasmo, saia da letargia, saia do lamaçal, saia da crise e vença. Mas tem um detalhe: mas pastor, eu ainda estou em conflito, eu ainda estou com a minha mente endoidecida. A Bíblia não diz que a pressão interior de Paulo acabou um dia. Ele continuou apesar da pressão interior. Além das coisas exteriores que me cercam, há o que pesa sobre mim diariamente. Não diz que ele venceu e diz assim: ui, como se tira o paletó, estou livre. Não. A crise, a pressão interior permaneceu lá, e ele permaneceu caminhando com ela. Eu não serei fantástico, e eu não vou te dizer que existe uma crise ou outra que você vai resolver e acabou, e você vai ficar livre. Tem problemas com os quais você vai lidar. Há problemas com os quais você vai caminhar. Há pressões que permanecerão com você. Ah, fala sério, pastor, pelo amor de Deus. Eu venho para um culto receber uma palavra e o senhor me diz um negócio. Não, pastor, pelo amor de Deus. Eu estou sendo apóstolo, profeta, pastor, bíblico, realista, te dizendo que há pressões com as quais você vai caminhar, mas isto não significa que você ficará preso. Presta atenção: quem tem caminhonetes sabe que quanto mais pesada estiver a carroceria, menos chance de uma derrapada, menos chance de ela rodopiar na pista. Tem peso que Deus te dá, não é para te matar, é para te dar mais estabilidade. Vamos terminar? Sexto lugar, Paulo, a mente brilhante do cristianismo, é preso e chicoteado em Filipos. Atos capítulo 16, versículo 19, vocês lembram dessa história? Ele chega em Filipos, e quando ele vai caminhando, vem atrás dele uma moça possessa de demônios, e o espírito que possuía a moça diz assim: esses homens que vos anunciam o evangelho são servos do Deus Altíssimo. Paulo olhou para a moça e disse assim: espírito maligno, em nome de Jesus eu te ordeno, sai dela. Ela ficou liberta. Mas ela gerava lucro para alguns que exploravam a sua capacidade de adivinhar. A expressão ali é piton.
Pitom é uma expressão que traduz espírito de adivinhação, que era representado por uma serpente. Então aquela mulher era possuída pelo espírito de Pitom, espírito de adivinhação. Paulo é surrado. É o teólogo, evangelista, apóstolo, doutor, jurista, surrado. Depois de surrado é preso, os seus pés amarrados num tronco. E que mais? A cela que Paulo e Silas estavam não era cela especial. Uma leitura cuidadosa do texto vai revelar que eles estão presos no porão do presídio. Deixa eu ver se você entende o que é porão. É a parte de baixo onde caíam os dejetos dos presos que estavam em cima. O homem da mente brilhante está preso no porão e está caindo sobre ele. Precisa falar? Merda. Urina dos presos que estavam em cima. Dá para você conseguir projetar isso? Os pés feridos, as costas chicoteadas, o mau cheiro do ambiente, aqui acolá um banho de alguma coisa estranha. E Paulo olha para Silas e diz assim: canta, que eu oro. Aí Silas começa a cantar: nunca houve noite que pudesse impedir o nascer do sol e a esperança, e não há problema que possa impedir as mãos de Jesus para me ajudar. E Paulo está orando. Daí a pouco Silas diz assim: Paulo, não dá mais para cantar, Paulo. Paulo diz: então ora que eu canto. Onde? Onde eles estavam? Num templo luxuoso? Num palácio? Num escritório? Numa prisão? No porão, onde caíam os dejetos dos outros presos. Você consegue imaginar como fica a mente de um camarada desse? Fala a verdade, se fosse eu e você, qual seria a nossa oração naquela noite? Oh Deus, eu sou teu servo, eu faço a tua obra há 30 anos, eu não posso entender porque que o Senhor está permitindo isto, Senhor. Onde tu estás? Eu não prego mais o Evangelho. Eu estou magoado com Deus, revoltado com Ele. Paulo e Silas não. É tão incrível que quando eles são liberados, olha só, quando eles são liberados da prisão de Filipos, com os pés feridos, com os chicotes marcando as costas, eles saem de Filipos para Tessalônica, e Paulo implanta em Tessalônica aquela que vem ser a maior igreja do seu ministério. A igreja de Tessalônica se torna tão importante que na primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses ele diz: a vossa fé e o vosso testemunho e o poder de Deus em vós chegou em toda a Macedônia, Acaia, regiões da Galácia, e onde quer que se ouve falar da vossa fé, as igrejas são avivadas. Quando foi que ele fundou essa igreja de Tessalônica? Depois do episódio de Filipos. Depois da crise, Deus pode te entregar a oportunidade do teu maior feito. Depois da crise, Deus pode te entregar a oportunidade da tua maior realização. Para não. Se tiver alguém do seu lado, dá um toque e fala assim: para não. Deus vai te dar a oportunidade de uma grande obra. Já estou terminando. Poderia falar muito.
perseguido diversas vezes pelos judeus, apedrejado, arrastado, chicoteado, espancado. Mas ele diz: além das coisas exteriores, há sobre mim uma pressão interior. É como se Paulo dissesse: eu sou uma bolha enchendo, e eu não sei até que ponto essa bolha vai suportar tanto ar. Aí chega um momento, lê comigo 2 Coríntios capítulo 12, que você vai encontrar um homem cheio de fé. Ele vive uma experiência tão extraordinária com Deus que ele não consegue descrevê-la, ele não se sente digno de falar dela. Ele começa dizendo assim: é necessário gloriar-me, embora eu não deva, mas passarei as visões e revelações do Senhor. Conheço um homem em Cristo que há 14 anos, se no corpo não sei, se fora do corpo não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao terceiro céu. Ei, Paulo está dizendo assim: esse homem de quem eu estou falando na terceira pessoa esteve namorada de Deus. Aí quando você pega isso aqui e ouve Paulo escrevendo aos Gálatas, no capítulo 1, versículo 12, 13 e 14, quando ele diz assim: o evangelho que eu prego a vocês eu não recebi de homem algum, eu recebi diretamente de Deus. Ele está falando desse dia que ele foi levado ao terceiro céu, quando Jesus resolve lhe dar uma aula sobre o mistério da graça. Ei, 2 discípulos do caminho de Emaús recebem uma aula sobre Pentateuco e profetas. Paulo é levado ao céu para receber uma aula sobre o mistério da graça, o plano da salvação. Moisés ficou 40 dias e 40 noites no meio da nuvem de glória para receber a lei de Deus. Paulo é enviado, é levado, e ele diz: se no espírito não sei, se no corpo não sei, eu só sei que eu fui ao terceiro céu. Esse homem foi ao terceiro céu, e lhe foi, olha o texto, e lhe foram mostradas. Sim, conheço o tal homem, se no corpo, se fora do corpo, não sei, Deus o sabe, que foi arrebatado ao paraíso, e ouviu palavras inefáveis, as quais não é nem lícito ao homem pronunciar. Paulo está dizendo: o que eu estou me referindo é tão sublime, é tão acima de qualquer perspectiva humana, que um homem nem pode pronunciar. Ou seja, o que ele compartilhou conosco não é a cereja do bolo. A cereja do bolo, ele está dizendo: ao homem nem é lícito pronunciar. O Senhor deu a ele uma aula. Desse tal me gloriarei, mas de mim mesmo não me gloriarei, senão das minhas fraquezas. Eu me glorio desse homem espiritual que viu coisas inefáveis, mas não posso me gloriar desse homem carnal, por causa das suas muitas fraquezas. Pois se eu quiser me gloriar, não serei insensato, porque estou dizendo a verdade, mas me abstenho de me gloriar, para que ninguém pense de mim aquilo que em mim vê ou de mim ouve, e para que eu não me exaltasse. Para que eu não me exaltasse demais pela grandeza das revelações, foi-me dado um espinho na carne, um mensageiro de Satanás, para me esbofetear. É isso que ele está dizendo. Foi-me dado um espinho na carne, que me bate na cara, que me humilha. Cada vez que eu quero esboçar a minha exaltação, eu sou humilhado pelo espinho. A fim de que não me exalte demais. E é interessante que ele diz assim: e eu orei a Deus 3
3 vezes para que ele me livrasse. E o Senhor, em vez de me livrar do espinho na carne, me disse: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Oh glória! É como se Deus dissesse assim: Paulo, se você subir, eu não sou glorificado. Se você se exalta, eu não sou glorificado. Se tudo em tua vida estiver perfeito, Paulo, não serei glorificado. Se tudo em tua vida estiver funcionando bem, eu não serei glorificado. Então, Paulo, na tua fraqueza, eu me glorifico. Na tua fraqueza, eu sou engrandecido. Por quê? Porque na tua fraqueza está revelado que nada do que você diz, nada do que você faz é resultado da tua harmonia, é resultado da minha graça operando na tua fraqueza. Tá. Qual é o espinho na carne de Paulo, pastor? Sinceramente, não sei. Ele não quis dizer. E por que ele não quis dizer? Porque a grandeza das revelações é tão extraordinária, a grandeza do que ele recebeu é tão pleno, que ele não presta atenção no espinho. É como se ele dissesse: eu não posso falar do espinho no momento que eu estou falando da revelação. Eu não posso falar da fraqueza que eu tenho no momento que eu estou falando da glória de Deus manifestada a partir da fraqueza. É como se Paulo dissesse: tira o foco do espinho e coloca o foco na glória de Deus. Claro, alguns estudiosos concordam, e possivelmente eu esteja entre eles, que o espinho na carne de Paulo era uma enfermidade. A história diz que Paulo sofria de um problema na visão, uma conjuntivite crônica que deixava os seus olhos esbugalhados. Ele escreve aos Gálatas no capítulo 4, versículo 14, e ele diz assim: eu bem sei que se vocês pudessem, teriam tirado os seus próprios olhos para dá-los a mim. Ele diz assim: aquilo que na minha carne era para vós uma vergonha, não me desprezastes, nem me repelistes, antes me recebestes como um anjo de Deus, mesmo como a Cristo Jesus. Onde está, pois, aquela vossa satisfação? Porque dou testemunho de vós, de que se possível fora, teríeis arrancado os vossos olhos e mo-los teriam dado. O problema de Paulo era tão grave que a igreja da Galácia ficou tão sofrida pelo seu problema, que os irmãos desejavam tirar os seus próprios olhos e dar a visão para ele. No capítulo 6, versículo 11 da epístola aos Gálatas, ele diz assim: vede com que grandes letras vos escrevo com a minha própria mão. Essa é a única vez que Paulo diz: eu estou escrevendo com a minha própria mão. Por quê? Porque Paulo não escrevia os seus próprios textos. Se o irmão ler Romanos capítulo 16, versículo 22, você vai ver que Paulo tinha um escriba. Paulo falava e Técio escrevia. Ele não enxergava para escrever. O único texto que ele escreve à mão é a saudação final da carta aos Gálatas, e ele deixa muito claro: estou escrevendo com letras garrafais. É como se Paulo comemorasse um avanço. Agora eu consegui escrever, eu mesmo escrevi. O problema da visão de Paulo é tão acentuado que em Atos 23, 5 ele comete um desrespeito como sumo sacerdote. E quando ele é esbofeteado e alguém diz: respeita o sumo sacerdote, ele diz: me perdoe, eu não reconheci
que era o sumo sacerdote? Porque eu sei que a lei diz: não dirás palavras agressivas ao teu príncipe. Paulo diz: se eu soubesse que era o sumo sacerdote, eu não teria falado o que falei, porque a lei já me estabelece que eu não posso. Mas eu não o reconheci. A visão de Paulo era tão ruim que ele não conseguia discernir o rosto do sumo sacerdote diante dele. Agora imagine um homem com a capacidade intelectual dele, com o nível acadêmico dele, com a habilidade da elaboração de texto e de discurso como ele, sem ter condição de escrever o seu próprio texto, precisando sempre de alguém para letrar, registrar aquilo que ele tem por revelação. Imagina a vida de Técio, de madrugada dormindo. Aí Paulo tem uma revelação de Deus. E Paulo diz assim: Técio, acorda, tem que escrever. Se era isso, o que não dá para afirmar de maneira categórica, porque ele mesmo não afirma, fato é que há um espinho na carne que o Senhor decidiu não curá-lo. Ele teve que caminhar com isto. Qual é o seu problema? Qual é a sua crise? Qual é o seu desafio? Qual é a sua luta? Qual é a sua batalha? Você acha que aqueles que Deus usa da maneira mais esplêndida não enfrenta seus próprios conflitos? Volta para 2 Coríntios 11, 28. Além das coisas exteriores que me cercam, pesa sobre mim diariamente uma pressão interior. Quem está dizendo isso é o apóstolo Paulo. Homens e mulheres de Deus sofrem pressões, sofrem ataques. Não é por acaso que, lamentavelmente, alguns estão em depressão. Alguns deram cabo da sua própria vida por causa da pressão interior. Mas Paulo nos ensina um princípio de Deus: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Deus te tira do poço, Deus te tira da crise, Deus te tira da nuvem cinzenta, Deus te tira do conflito, te faz caminhar. E às vezes você tem que caminhar com um espinho, mas você não para, você caminha, porque o poder de Deus está sendo manifestado na fraqueza. Tantas outras coisas poderíamos falar dos conflitos de Paulo. Ah, quantas outras. O Senhor quer levar ele para Roma, diz Atos 23. Mas quando ele vai para Roma, tem um percalço, e ele tem que ficar preso em Cesareia 2 anos. Quando finalmente Paulo recebe a autorização do imperador para ir a Roma, o navio sofre uma tempestade e despedaça no mar. A primeira pregação dessa série que eu ministrei é sobre isso. Vai lá atrás, da primeira terça de janeiro, que você encontra. Quando o navio despedaça, Paulo consegue se salvar e salvar todos os passageiros, tripulantes do navio, e se salva numa ilha em Malta. E Paulo cuidadosamente está catando gravetos para acender uma fogueira para que todos se aqueçam. E é picado por uma serpente, e a serpente é tão violenta que a Bíblia diz que ele levanta a mão e ela fica pendurada na sua mão. É tão complicado que os malteses olham e dizem assim: esse homem é um verdadeiro criminoso, ele escapa de um naufrágio e cai na picada de uma serpente. E quando chega em Roma, depois de 3 anos aguardando sentença, Nero ordena a decapitação do apóstolo Paulo. É o maior apóstolo de todos os tempos,
o maior evangelista de todos os tempos, o maior teólogo da história da igreja, o homem que mais influenciou o mundo com os seus escritos, não transfigurou como um anjo na frente do imperador. Era apenas um homem normal sendo julgado. E ele diz a Timóteo que durante a audiência, ele olhou no auditório e ele diz: ninguém compareceu para me dar apoio na minha audiência de defesa. Estava só. Os teólogos da prosperidade diriam que Paulo teve um fim trágico. Os defensores do pensamento positivo diriam que Paulo não foi tão bem assim. Afinal de contas, ele não encerrou a sua carreira com glória. Não, ele não encerrou a sua carreira com glória terrena, mas ele encerrou a sua carreira dizendo assim: já estou sendo oferecido por aspersão de sacrifício, e sei que o tempo da minha partida está próximo. Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé, e desde agora a coroa da justiça me está reservada. E não somente a mim, mas a todos os que amarem a vinda do Senhor. E se a gente voltar para o capítulo 1 e alguém perguntar a Paulo onde se fundamenta essa paz, essa convicção, Paulo vai dizer assim: eu sei em quem tenho crido, e estou certo que Ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Fica de pé, por favor, quem puder. Outro dia eu falo mais sobre Paulo. Não importa quais sejam as suas lutas, as suas pressões, você vai sobreviver. Não morra. Uma certa madrugada, e a gente já ora, eu recebi a ligação de um pastor muito importante no cenário evangélico do Brasil. Ele não chorava, ele gritava. E depois que ele chorou e gritou, e eu tentava falar e ele não permitia porque chorava, e eu tentava consolá-lo e não funcionava porque ele explodia. Eu deixei ele chorar e ele chorou muito tempo. Quando ele deu uma pausa, eu perguntei: o que é que você tem? Ele disse: eu devo estar endemoniado. Eu disse: mas o que foi? Qual é a entidade? Ele diz: cada vez que eu termino de pregar, eu sou tomado de uma angústia insuportável. E ele disse: e quanto melhor foi a pregação, mais intensa é a angústia. Eu disse a ele: bem-vindo ao clube. Você não está só. O final de cada pregação me traz um desgaste físico, emocional, mental e até espiritual incríveis. Às vezes eu me sinto um morto. Às vezes eu sinto dores horrendas nos ombros, no pescoço, nos músculos das pernas. Para não falar da dor de alma. Desviou, não pode, não está no altar? Tá, mas quem está aqui no altar é apenas um homem. E essa coisa tem alma. E essa alma tem anseios. Eu disse a ele: quando você prega, teu organismo libera adrenalina, por isso que você fica fervoroso, poderoso, eloquente.
Mas quando você termina, sua reserva baixou, e você então sente cansaço e esgotamento. Quando você está pregando, foi liberado serotonina, e a euforia, a alegria, um júbilo extraordinário te invade, porque o teu cérebro cuida de gerir isto. Mas quando termina, o balde esvaziou, vem a sensação de falência. Não é por acaso que Jesus, todas as vezes que terminou grandes empreendimentos, diz o texto, saiu para o deserto para orar. Foi se abastecer, foi se nutrir. As igrejas convidam pregadores, cantores, ministros, e eles são extraordinariamente usados por Deus. E quando termina, a gente coloca eles num carro, leva para um restaurante bom, dá um bom jantar, e depois leva para o hotel. E nós temos a sensação que estamos fazendo o melhor, e muitas vezes estamos, porque afinal de contas colocamos no melhor hotel da cidade, e o cara está hospedado muito bem. Acontece que quando ele sai do teu carro e fecha a porta do elevador, e atravessa um corredor solitário, e entra num quarto de solidão e fecha a porta, a sua humanidade é confrontada. Por isso que nós precisamos cuidar uns dos outros, nutrir uns aos outros. Por isso que muitas vezes uma mensagem sua, estou pedindo para você não me bombardear de mensagens não, tá? Mas muitas vezes uma mensagem sua, na madrugada, essa semana um irmão me escreveu 3 da manhã, 3:12. Eu já estava dormindo. Vi pela manhã. Orando por sua vida, meu pastor. Ah, você não faz ideia do tamanho do prato que isto representa para a alma, que ontem à noite pode ter deitado esvaziada, esgotada, mas amanhece com uma mesa no deserto. Eu quero orar por você. 13 mensagens eu preguei sobre suplantando as crises, para te deixar claro que crises não são próprias dos mais fracos, nem dos menos espirituais, nem dos menos fervorosos. Os homens mais autênticos, com maior expressão de fé da Bíblia, viveram conflitos violentos e atravessaram. Vira para alguém perto de você, não precisa nem tocar na pessoa, só diz assim: você vai atravessar também. Você vai atravessar também. Você vai atravessar também. Você vai atravessar também. Você vai chegar do outro lado. Você vai atravessar também.